Ok pessoal, aula número 4, vamos começar a trabalhar com o nosso repositório. Decidi começar de baixo para cima. Aqui no repositório vamos criar primeiro um CRUD para o nosso usuário. No caso, o nosso usuário administrador. Então vou criar aqui a pasta usuários, okay? E dentro vou diferenciar. Não vamos diferenciar porque são todos os usuários, mas vamos criar aqui dois arquivos, uma interface que vamos chamar de usuário repositório, vai estar dentro do nosso repositório. Okay. Temos aqui a nossa interface do usuário repositório. Vamos definir aqui os métodos para o nosso usuário, que ele não para de ajudar, então vamos chamar aqui de usuário model. Usuário model, também vamos copiar e passar para aqui os tipos de usuário. Okay, não estou a detalhar muito porque já trabalhamos com todo esse processo, já sabemos como que isso funciona. Na verdade, essas aulas são apenas para reforçar tudo que já falamos. Aqui temos um CRUD básico. Aqui ele vai pegar todos os usuários da nossa base de dados. Aqui ele vai pegar apenas um usuário com base no ID do usuário. Aqui vamos pegar aqui vamos adicionar a ADD para cadastrar um usuário. Aqui para atualizar os dados do usuário e aqui para deletarmos o nosso usuário. Eu aqui, para deletar o usuário, vou fazer diferente. Vou deletar o usuário com base no próprio objeto. Não vou fazer regra de negócio no repositório, tá? Então, vamos deixar assim. Ok. Agora vamos criar a nossa classe de implementação para o nosso usuário. Vamos criar a classe de implementação, vai ser usuário repositório. Usuário repositório. Esta classe vai implementar a nossa interface usuário repositório. Vamos implementar a interface, ele vai trazer aqui os métodos todos para escrevermos ali o código que vai interagir com o banco de dados. Para isso precisamos da nossa classe de contexto. Então vamos trazer isso dentro desse nosso repositório a partir de um construtor. Vou usar construtores primários. Tá? Okay. Vamos criar aqui o nosso construtor primário, onde vamos pegar o nosso app.data.context. Vou chamar de context. Okay. E aqui vamos criar uma variável privada de leitura, que vai ser o nosso context, vai receber o context. É aqui onde vamos armazenar o nosso contexto e vamos utilizar para cadastrar o usuário. Então, para cadastrar o usuário não temos que verificar no repositório se o usuário existe ou não. Tá? Isso vou fazer na camada de serviço. Lá vou verificar se o usuário existe ou não e só assim que eu vou adicionar. Então, aqui eu simplesmente, esse método simplesmente deve adicionar o nosso usuário no banco, tá? E devolver o usuário. Então, vamos fazer isso. Vamos chamar o nosso contexto await. Tá? Aqui a tabela chama-se tabela usuário e vou adicionar o meu usuário. Depois ele está me pedindo para devolver como resposta o próprio objeto. Tá? Então vou devolver o objeto. Apesar de não ver muita lógica nisso, vou colocar aqui, vou mudar para string. Não vou devolver o objeto, vou devolver uma string.
Então vou trocar também aqui na interface a resposta para string. Então vou adicionar o meu usuário. De momento estou na memória, agora vou de facto confirmar no banco de dados. Tá? Para isso está sendo muito rápido. Só sempre deixa a pessoa preguiçosa. Então vou salvar as alterações. Se for maior do que 0, vou dizer que o meu usuário foi adicionado com sucesso. Caso contrário, houve um erro ao adicionar o nosso usuário. Aqui para deletar no nosso usuário, simplesmente vou acessar o meu contexto, que é underline context, tabela usuário, vou remover, a remoção não é assíncrona, remove, se não é assíncrona aqui também vamos remover isso. Vamos remover aqui o nosso usuário e depois vamos devolver aqui uma mensagem, a dizer se conseguimos remover o usuário ou não. Se conseguimos, então vamos devolver uma mensagem. Ele aqui também está pedindo para devolver o objeto. Eu vou colocar string, tá? Vou colocar uma string e vou copiar esse texto, vou colocar aqui. Usuário removido com sucesso. Caso contrário, vou passar essa informação que eu tenho aqui. Tá? Erro ao remover usuário. Depois temos aqui o get. Esse sim, temos que consultar um usuário com base no seu ID e depois fazer a devolução. Eu aqui vou simplesmente fazer aqui um retorno, acessando o meu contexto, tabela usuário.find async. Aqui esqueci de colocar async e aqui um await. Tá. Então com isso ele vai encontrar vai procurar pelo nosso usuário. Agora essa linha amarela é apenas um aviso a dizer que possivelmente teremos uma referência nula caso o objeto não existir, tá? Se não existir um usuário com esse ID, então ele vai retornar nulo. Então vamos aceitar colocando aqui um ponto de interrogação, ok? E ele agora passou a linha amarela para o nome do método. Isso significa que na nossa interface não está à espera de receber um valor nulo. Vamos lá aceitar na interface. Está onde? Get, está aqui. Vamos adicionar também aqui um ponto de interrogação. E com isso resolvemos esse problema. Tá? Aqui ele está a recusar porque mudei aqui para string. Get usuário, não. Deletar o usuário, coloquei como string lá. Aqui também tem que ser string. Boa. Aqui temos o get usuário. Aqui é uma lista, aqui temos que desenvolver uma lista. Vamos fazer a mesma coisa. Vou retornar direto. Aqui eu vou colocar await, tá? Vou acessar o meu contexto e vou devolver aqui uma lista 5. Tá? Ele vai acessar a minha tabela de usuário e vai pegar todos os que estão lá, converter essa tabela em lista e devolver. Tá? Depois temos o update, que é para atualizar aqui o nosso usuário. Eu vou trazer os novos dados do usuário. Vou verificar já de forma antecipada se esse usuário existe ou não. Se existir, aí sim eu vou chamar esse meu método para adicionar as alterações do nosso usuário. Então, ele aqui está a colocar o meu resultado do usuário update. Não gosto de fazer dessa forma. Vai sempre dar aí um bug. Então vamos evitar. Vou colocar aqui um async, que não vou devolver nada por enquanto. Aqui vou
esse erro, depois vamos vir aqui, remover o update e fazer um vídeo de uma forma diferente. Aqui vamos dizer o seguinte, se for maior do que 0, então significa que o nosso usuário foi editado com sucesso. Copiar isso, não vou pegar nenhuma exceção aqui. Caso aqui, vou devolver também uma string, a mensagem usuário editado com sucesso. Vamos fazer o mesmo aqui, mudar também aqui no update, get, aqui update. Devolver aqui string, não vou devolver objeto. String. Aqui vamos lá ver, await. Aqui está faltando o nosso retorno, ok? Agora sim. Usuário editado. Sucesso. Erro ao editar o usuário. Basicamente é isso. Já temos o nosso plugin para o usuário pronto. Estou na dúvida com relação a esse último, mas vamos testar para ver se vai ou não funcionar. Se não, vamos vir alterar aqui. O nosso repositório está pronto, vamos parar essa aula por aqui e na próxima aula vamos pegar a parte dos servers.